Graças e paz, irmãos. Bom dia. Bom dia. Tem que começar orando, né? Se toda vez que você vai ensinar sobre alguma coisa, o inimigo vai tentar distrair, vai tentar fazer um passarinho verde passar, para você poder seguir um pensamento e você não lhe resplandecer a luz do Evangelho. Por que as pessoas ouvem tanto e não mudam nada, né? Às vezes está faltando a igreja se comportar nas regiões celestiais contra principados e potestades. Porque a Bíblia fala que ele governa o império das trevas, e trevas é ignorância. Mas o nosso Deus, ele tem um reino de luz. Ou seja, ele quer manifestar conhecimento. Então, conhecimento e ignorância sempre vai disputar. Por isso que a gente vê pessoas na igreja 10 anos e não tem uma transformação de mente. Ela está em contato com a religiosidade, ela está em contato com os ritos, ela está em contato, ela passa tempo, mas quando lhe vai ser apresentado a palavra, o diabo puxa a mente dela para uma conta, leva ela para o fantástico mundo de Bob, ou seja, arranca ela para algum lugar e a mente nunca é transformada. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. À medida que você entende, você entra em novo lugar. À medida que você entra em novo lugar, lhe é apresentado novos desafios. Mas Deus não deixa você sozinho nessa. Ele te fornece componentes, armas para combater naquele lugar. Isso nós vamos chamar de autoridade. Você recebe uma nova autoridade para um novo nível, né? Quando você faz os processos corretos. Mas não queira entrar num lugar que ainda você não amadureceu para entrar. Vai te matar esse lugar. Por isso que tem que haver uma transformação de mente para que você possa avançar no comportamento, esse comportamento gerar as vitórias para você avançar para um novo ambiente. Não adianta nada a gente driblar, né? Ele saiu com o cordel de medir e mediu 1000 côvados e eu entrei com águas nos arteiros. Eu entrei, eu passei, eu rompi 1000 côvados e eu entrei numa nova medida. Ou seja, não tem como você correr e pular essa fase. Você tem que passar por ela. A questão é que a gente gosta de ficar no lugar onde a gente se sente confortável e domina. Então a gente não se desafia. Toda vez que você entra num lugar novo, é um lugar que você tem que exercitar extrema dependência de Deus. E o homem não gosta de depender. O homem gosta de controlar. E não, irmãos, nossa fé, ela baseia em completa dependência. Sem Deus eu não estou vivo. Coloque isso na sua cabeça, sem Deus nós não estamos vivos. E eu quero começar, orando para repreender todo o espírito da ignorância que tenta cegar o entendimento da gente. Senhor, em nome de Jesus, nesses 3 dias, Pai, nós ministramos sobre 3 fundamentos que precisam ser restaurados no nosso cristianismo. O fundamento da oração e da devoção, Pai. Não ter a devoção como um peso, mas como um privilégio de estar no conselho do Senhor, ouvir e ver o Senhor. Porque, Senhor, aquele que fala é também quem eu posso observar. Depois nós falamos também, Senhor, sobre Pai, a importância da gente comunhão, oração e arrependimento, Senhor. O temor que gera arrependimento. Nós queremos voltar a essa cultura do arrependimento, Pai. Parece que nós estamos proibidos de falar de arrependimento quando o Evangelho aponta, Senhor, de que João Batista começou pregando, Pai, sobre arrependimento. Jesus continuou a mensagem de João Batista falando: arrependei-vos porque chegou o reino dos céus. E Pedro, pós o Espírito Santo, iniciou no seu primeiro sermão: arrependei-vos. Então, Senhor, nós queremos nos arrepender através de um deslumbre do Espírito Santo, quebrando os altares, Pai, a Baal, e levantando um altar ao único Deus verdadeiro, Pai. Para isso, Senhor, nós rompemos nessa manhã com o espírito da ignorância. Nós rompemos com a ignorância que tenta nos cegar, que faz a gente escutar sempre, mas nunca colocar em prática. Nos perdoa por isso, Jesus. Hoje, Pai, nós pegamos a nossa alma, pegamos, Senhor, a nossa carne e sujeitamos ela ao Espírito.
É o Espírito do Cristo que ministra o nosso espírito, Pai. Entendimento, sabedoria, conhecimento, Pai. Existe uma boa, uma agradável e uma perfeita vontade de Deus. E hoje nós queremos entrar nesse lugar, Pai, com a mesma fé, com o mesmo coração, com o mesmo sentido. Eu oro, Senhor, para que a mente dos seus filhos nessa manhã seja iluminada e que nós possamos desfrutar, Pai, desse terceiro princípio, que é o princípio da comunhão. Nós oramos e cremos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, o homem, ele tem que ser integral. E a palavra integral é não desintegrar, né? A missão do diabo é desintegrar o homem que Deus integrou. Quando você vai ver no Éden, Deus vai fazer o homem e ele coloca as mãos nisso, em nós, né, no homem, no ser que ele vai criar. Ele pega pó, você sabe que pó não se junta se não tiver água, ele mistura ali água, ele faz barro, ele faz ali o homem, né? E isso integrou, né, aquelas partículas dissolvidas, né, quebradas, e ele fez algo inteiro. Inteiro, algo inteiro. Toda vez que o diabo consegue quebrar um pedacinho de você, a intenção dele é destruir aquilo que Deus construiu, porque o homem é integral. Integral. Deus quer nos integrar, né? Ele quer nos colocar como um. E é verdade quando Deus fala, eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sabe o que ele está querendo dizer? Eu sou íntegro. Eu não quebro. O tempo não me quebra. As lutas não me quebram. Nada me frustra. Eu sou inteiro. Inteiro na minha maneira de dizer. Então Deus não vai mudar de ideia, irmãos, acerca daquilo que Ele está fazendo. Se alguma coisa Deus muda, Ele já deixou lá... Ele já deixou lá o código, já deixou lá a palavra que ele mudaria. Quer ver? Quando ele fala, por exemplo, naquela ilustração da olaria, lá em Jeremias 18, ele fez Jeremias descer, né, uma casa do oleiro, construindo um vaso nas suas rodas, na roda, né, e tal. E se esse vaso quebrar, ele constrói, ele constrói e faz ele novo. Deus não quer que a gente fique quebrado, porque quando a gente desintegra, quando a gente quebra, a gente não consegue reter nada. A gente não consegue reter o amor, a gente não consegue reter o serviço, a gente não consegue reter a convicção, a gente não consegue reter, irmãos, a paz. Tudo desvanece, tudo passa rápido, passa pelas brechas, passa pelas fendas. Então, às vezes a gente tem que começar a lutar para ser íntegro. A primeira luta da comunhão é você não deixar corpo e alma e espírito viver independente um do outro. Primeira coisa que precisa ter comunhão é você mesmo. Corpo e alma e espírito. E o espírito governando. Pensa em um trem com três componentes, né? Um que puxa e 2 vagões. Se o espírito está ali no motor, né, puxando, é ele que governa. Aí vem alma e carne, e se o espírito está na frente, ele governa. Mas troca aí os vagões para você ver se não dá confusão. Todo homem que está vivendo confusão, a alma está governando. Todo homem que está vivendo uma confusão, é a carne que está governando. E aí a recompensa disso, de ter quebrado e desintegrado, cara, é descarrilhar. É uma questão de tempo. E não é uma torcida do pastor, irmãos. É simplesmente princípios aplicados. Se você não vive o princípio, o princípio te quebra. Se você quebra o princípio quebra você. É um princípio básico. E aí ele construiu, né, o vaso e ele integrou. Mais uma vez, eu preciso de você inteiro. Para você reter as coisas, para você reter a integridade, para você reter a fidelidade, para você reter a sua fé. Isso é fundamental. O homem tem que ser integral.
A primeira unanimidade que precisamos atingir é espírito, alma e corpo. E tem que ser nessa ordem. Espírito comandando. Porque o Espírito de Deus fala ao seu espírito. Aquilo que freia os seus impulsos e apetite é o Espírito governando. Deixa a alma governar para você ver. Deixa a carne governar para você ver. É fácil e rápido para você se deixar levar. E em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, fala o seguinte. Vamos ver o treinamento de abertura de Bíblia dos meus crentes. Diz assim, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só que importante. Ele está falando que o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo. E ele explica como essa santidade se dá. Ele fala, todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente íntegro. Sejam plenos, inteiros, que cada um... E ele explica a ordem. Espírito, alma e corpo. Irrepreensível. Sabe o que é algo irrepreensível? Algo que não tem nada em que apontar. A vida do crente, quando o Espírito governa, é irrepreensível. Algo que ninguém pode apontar. E se apontarem, pastor? Difamação. Fique tranquilo. Se alguém está difamando, é só mentira. Por que a gente sofre com a difamação? Se é uma mentira, se é um engano. Agora, se é uma verdade, opa, aí sim, existe uma falha de caráter e a alma ou a carne andou governando. E aí a gente sofre, né, a pena de não só rebentar com a gente, mas rebentar com o bom nome do Senhor que a gente representa. Na família de Deus, né? Irrepreensão é a primeira dimensão. Então não adianta nada eu falar da comunhão com o Alessandro sem antes falar de estar alinhado nessa integridade. Espírito, alma e corpo. Quando isso se ordena, quando o Espírito do Cristo fala ao meu espírito, quando eu restaurei as brechas que tinha e parei de deixar perder a graça, a alegria, o amor. Sabe quando as coisas ficam pesadas, irmão? É quando a gente perde, por exemplo, sabe quando as coisas no reino de Deus ficam pesadas? É quando a gente perde a razão da nossa fé. Porque não é pesado enquanto você tem a razão da sua fé. Sabe quando fica pesado? É quando a gente começa a criar artifícios para levar, para construir um novo modelo de levar a arca. Não, eu vi os filisteus levando a arca nos carros, então provavelmente é assim que a gente pode, uma inovação, aprender. Não, a arca tem que ser carregada nos ombros. E aí, cá para nós, irmãos, existe peso sim da responsabilidade de carregar a presença. Todo mundo está tentando fugir do peso, irmãos. Ninguém, eu tô na igreja, estou me sentindo pesado, estou me sentindo cobrado. Opa, meu amigo, então é natural Deus chamar a atenção do irmão mais velho, por favor. Quem for irmão mais velho aqui sabe, mas quem for irmão mais novo também sabe que você às vezes era aliviado porque tinha alguém para sofrer a pena no seu lugar. E de fato, nós que amadurecemos precisamos aprender a sofrer a pena no lugar dos nossos irmãos, que ainda são crianças e ainda batem birra e ainda não estão integrados, não estão nem integrados no corpo, no sentido coletivo, nem neles mesmos. Irmãos, quando as pessoas estão partidas, não dá para utilizá-las. Mas também não dá para desprezá-las nem jogar fora. Qual o trabalho da igreja? Consertar os nossos irmãos. Conduzir a olaria. Pedir a Deus para soprar o Espírito nas narinas. É integrar. Quando o Vale dos Ossos Secos é mais um caso de corpo desintegrado, irmãos.
que eu posso, o que eu posso fazer? Senhor, o Senhor pode fazer qualquer coisa. Então profetiza, abra sua boca. Se alguma coisa está partida e está em muitos pedaços, talvez o problema está que você está omisso em usar a autoridade que eu te dei. Há um poder na nossa boca. Então ele profetiza e deu um estrondo e cada osso procurou o seu osso. O fêmur não foi para o braço, irmão. O fêmur foi para o lugar onde ele era a parte que integrava, ele foi para o lugar dele. Então eu quero dizer que cada osso volte ao seu lugar nessa manhã, que o Senhor restaure o corpo, restaure o exército e depois sopre o Espírito, porque é o Espírito que governa as nossas vidas. E os ossos a Bíblia fala que os ossos foram batendo uns nos outros, encontrando o seu lugar. E eu acredito, irmãos, que você vai encontrar o seu lugar no corpo. Você vai ser bem sucedido no corpo. Sabendo que ser bem sucedido às vezes é levar a bezetacil para o corpo sarar. Se o corpo adoecer, pode ser você, nádegas. Nádegas a falar, né? Porque vai ter que tomar uma bezetacil. A Pinduca, quando ouve alguma coisa, fica tomar uma bezetacil e quem sabe, né, de repente você está com dor de cabeça, está com sinusite, bezetacil. Está com dor não sei aonde, bezetacil. Onde? Nas nádegas. Tem mais carne. E as 3 dimensões do ser humano gente, corpo, alma, espírito. Corpo é a palavra para corpo, é soma. Alma é psique e espírito é pneuma. No caso do corpo, que é a soma, a dimensão biológica e física do ser humano. No caso da alma, psique, é a dimensão da mente, da psicologia, das emoções. Aqui que a gente cai bastante. Galera que é emocional fica mesmo vulneráveis diante das adversidades. E o espírito, né, que é pneuma, é a dimensão do espírito, é a dimensão da fé, ou seja, sai do natural e entra em outra realidade. Não uma realidade paralela, uma realidade mais real do que a que você está vendo agora. Porque como eu disse e orei antes, gente, o Deus desse século cegou o entendimento. Nós precisamos entender que nós estamos aqui fisicamente reunidos, os irmãos vão ouvir essa mensagem daqui a um tempo, mas nas regiões celestiais, anjos e demônios disputam o corpo de Moisés, ou a mente do Mads, ou a mente da Amat, disputa a mente do Bruno, para Bruno não entender a palavra. Se não entende, não desfruta. E se não entende, não sai da prisão, não rompe com aquele lugar, está preso ainda. Não é sobre balançar a cabeça, irmãos, é sobre deixar ela entrar no coração e transformar nossas vidas, é sobre ouvir o conselho e começar a aplicar e praticar. O homem é um espírito que tem uma alma e habita um corpo. E isso tem que ser nosso entendimento. E sim, avançando agora um pouco para falar de comunhão, eu acredito que vou ter que fazer isso em 2 tempos também, só nesse assunto da comunhão, que é Efésios capítulo 2, versículo 22. Vai dizer, no qual também vós juntos sois. Vós juntos sois. Você consegue compreender a dimensão coletiva aqui? Vós juntos sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Uau! Irmãos, sabe qual é a grande estratégia do diabo? Jesus explicou isso. Que o reino dividido não subsiste. O que o diabo precisa fazer? Só dividir os irmãos. Eu sou da direita, eu sou da esquerda. Pronto, conseguiu o que ele queria, dividiu. Eu sou de Paulo e o outro. Não, eu sou de Cefas. Não, eu sou de Apolo. Aí apóstolo Paulo fica
Por acaso está Cristo dividido? Por acaso foi Cefas que morreu por você? Ou foi a Carla? Não, eu gosto mais da Carla. Irmãos, nós temos que amar uns aos outros e entender a parte de cada um, porque cada um tem uma capacidade e flui em uma dimensão linda e que, sinceramente, todos nós, bem ajustados, o corpo prospera. Se você estiver no seu lugar, irmãos, o corpo vai prosperar, porque nós precisamos entender. Juntos sois edificados. Juntos sois edificados morada de Deus. Em outras palavras, cada um compõe uma parte daquilo que Deus está construindo para a sua morada. E se o meu irmão não estiver lá presente, com aquelas falhas que eu não tolero, irmãos, o reino de Deus e a igreja nada mais é do que tolerar as falhas do meu irmão, considerando que ele também absorve bastante das minhas falhas. Porque o que frustra a gente, faz a gente ficar mudando de igreja em igreja, é não suportar as falhas do meu irmão. Quando eu também tenho falha. E isso é o pior erro que pode acontecer, porque falhas todos nós temos. E até que cruzemos os portões brancos e o Senhor nos dê um corpo glorificado, irmãos, isso é assim. Todo dia alguém pisa no seu pé para exercitar o perdão em você. E se pisou muitas vezes durante o dia, é que você ainda não aprendeu. Porque se você aprender, essa estigma desaparece. E, irmãos, é duro entender isso porque, Senhor, de novo, você ainda não aprendeu, meu filho. Senhor, reprovei nessa prova de novo. Olha, você reprovou porque você não estava afiado nos assuntos. Senta aqui, vou te ensinar de novo. Então, Deus está nos ensinando. Você está favorecendo a comunhão? Você é um Barnabé, um camarada que pegava na mão de um que estava empinando a carroça, pegava na mão do outro, fazia o trabalho do meio de campo, ligando a zaga ao ataque? Não, gente, calma, calma. E quando ele via que algo estava quebrado, que precisava mais tempo para restaurar, ele sempre seguia atrás do mais fraco. Irmão mais velho mesmo. Teve uma dissensão entre Paulo e João Marcos. Barnabé tentando ali intervir, né, fazer ali um meio de campo, não deu certo, os meninos estavam meio bravos. E Deus não tem problema nenhum de deixar isso na Bíblia, atenção. Deus não quer esconder nada da gente. Ele quer que a gente aprenda que também os grandes homens de Deus também tiveram situações para resolver. A questão é, isso destrói a nossa irmandade? Então nós ainda não entendemos o reino de Deus, nem a comunhão que Cristo quer expressar. E aí quando ele viu que João Marcos ia voltar e que Paulo estava irredutível, a Barnabé, que recebeu esse apelido porque ele era parecido com o Espírito Santo. Os próprios discípulos deram esse nome para ele. José de Arimateia, cognominado, né? Barnabé, um apelido que foi dado porque ele tinha características do Espírito Santo. Ele pega na mão de João Marcos e desaparece no mapa. Não, então vou com ele e tal. Não contrariando, ele só entendeu o seguinte: até esse menino chegar lá onde ele tem que chegar, esse menino vai se perder no caminho, eu não vou deixar isso acontecer. Irmãos, os irmãos maduros, eles estão dispostos a dar um passo atrás para o irmão não se perder. Isso é comunhão. Primeira coisa que eu quero falar da comunhão: se não tiver cheio do Espírito Santo, você não vai suportar os erros do seu irmão. A grande verdade, se você está desse jeito, pode ter certeza, o Espírito Santo não está em você. Porque é impossível você falar que ama a Deus e odeia o seu irmão. Porque a Bíblia fala que isso é mentira. Não tem como a gente amar a Deus e detestar, odiar o nosso irmão. Esse é o primeiro tema que eu quero falar. E eu quero orar hoje por um entendimento sobre comunhão na nossa comunidade, na vida comum. Irmão, você pode ser o Barnabé se você quiser. Você pode ser a parte sarada. Na verdade, você deve ser. E isso vai fazer com que a igreja de Cristo
e não denominação. Nós temos uma razão social, mas a Igreja de Cristo, ela vai prestar um serviço ao reino de Deus e trazer, uma realidade espiritual para nós. Senhor, nós selamos essa mensagem, embora simples, nós queremos que ela tenha uma profundidade no espírito das pessoas aqui presentes e daqueles irmãos que vão ouvir essa mensagem. Maturidade, integridade. Pai, primeiro, Senhor, aquilo que está quebrado em nós, Pai. Coloca o espírito no lugar, a alma no lugar, o corpo no lugar, o espírito na frente, recebendo do Espírito de Deus a comunicação do céu, para vivermos, Senhor, uma vida, Senhor, que o Senhor sonhou para nós. Eu oro, Pai, para que depois disso, Pai, depois de restaurar a nossa integridade, o Senhor possa, Senhor, fazer com que a gente tenha uma relação saudável, Pai, com os nossos irmãos. Juntos, como diz o texto, Senhor, juntos, vós juntos sois edificado casa de Deus. Pai, nós queremos ser, Senhor, juntos, unidos e ser a edificação em que Deus gosta e quer viver e quer morar. Eu oro, Pai, para que a nossa mente seja desbloqueada e que as pessoas aqui, Pai, que não compreendem o Evangelho, passe a compreender e que passe, Senhor, a viver, Senhor, as suas profecias, palavras e promessas. Eu oro, eu abençoo para que o nosso dia seja, Senhor, repleto de comunhão e que tudo isso redunde para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém.